Bom dia a todos. Queremos agradecer pela presença de todos que aqui estão, embora esteja chegando muita gente, já estamos com 56, temos 200 pessoas inscritas, fora os presentes, e quero agradecer a presença da doutora Laila, médica do trabalho, tem lá do Paraná, que vai participar. Oi? Belo Horizonte? Não é Paraná, não. Belo Horizonte, já errei. Tá vendo a idade? A idade permite algumas coisas. Isso é ilustre. Obrigado. Temos gente aí do... aqui, vamos contar uma coisa que é legal. Estamos com pessoas visitantes do Canadá aqui na sala. 2 pessoas aqui participando do curso. Isso é uma honra. E mais honra ainda, temos gente lá do Acre. Sede do Acre está aqui conosco. Doutor Valdemar e muita gente. Eu vou citar aqui, são 58 pessoas, e vou nome por nome. Então, agradeço a presença de todos. Hoje não vai ter um vídeo institucional, estamos com um problema técnico, mas no lugar do vídeo, é interessante fazer uma reflexão. Estamos aqui hoje, o tema nosso é um tema que vai causar, e já está causando alguns impactos, principalmente na área do comércio e estamos preocupados com isso, que é o psicossocial. Mas temos que pensar também o que está acontecendo lá no Sul. E o brasileiro tem mostrado aí um grande coração, uma grande atitude, né? Nós temos que refletir. Nós que pensamos nas pessoas, na segurança do trabalho, nós pensamos em gente, e sabendo que tem tanta gente, precisando de mais gente ainda, né? Para contribuir e colaborar, é bom a gente refletir. Quando a gente pensar em segurança do trabalho, a gente pensar no todo. E nós não pensamos no todo. Não pensamos no todo, porque o todo é muito grande. E sozinho a gente não pensa em tudo. Então precisa ter aí a companhia, a parceria, a união, a equipe, amigos, parceiros, mas é bom te refletir. Agora vamos para o tema nosso. Vamos para o nosso tema, como não vai ter o vídeo, então vamos passar para o professor Eduardo. Acabou de chegar o nosso diretor aqui do sindicato, doutor Murilo, fica a presença honrosa aqui, isso é importante. E o que é mais bacana de passar professor? Nós começamos há 2 anos atrás, seja bem-vindo, doutora, seja bem-vindo. Há 1 ano atrás, só com um grupo de 14 pessoas em São Paulo. Hoje nós estamos com mais de 600 pessoas no grupo e já estamos do norte ao sul. Isso é bacana. O 5 vagas, São Paulo não tem barreira. Aliás, ele pode ter barreiras institucionais, mas o assunto nosso não tem barreira. O nosso assunto abraça todo mundo. E é legal contar com a participação. Alguma coisa eu queria pedir antes de passar ao professor? Seguinte, sugestões, críticas, argumentações, sejam bem-vindas. Peço mais uma vez, nós criamos um comitê técnico para o grupo, porque o grupo, de vez em quando, né, sai fora da linha e temos que montar um metrô, um trem na linha aí. Isso é importante, para que a gente possa estar atento às necessidades do nosso grupo. E dentro desse grupo, vocês abusem das perguntas, questionamentos. Tem mestre, tem professores, tem mestre da NR12, tem mestre de economia, que é o que está aqui conosco. Tem a doutora que agora vai começar a participar conosco, né? A doutora Laila, que é também uma mestre na área. Por sinal, ela é professora de alguns médicos que estão aqui hoje. Temos médico aqui presencial, temos médicos online, temos engenheiro técnico. Não importa, não temos barreiras profissionais. O assunto ele é para todos. Então, eu sempre falo, para poder estar conosco, precisa gostar de gente, precisa tratar de gente, e precisa saber como nós somos carentes e como nós temos necessidade. Sem tirar o pessoal do Sul, que eles precisam a necessidade dele é completa, né? E agora, a nossa necessidade aqui é a gente entender não só a parte legal, mas atender aquilo que é importante para que o nosso companheiro, o nosso parceiro, o nosso colaborador não sofra acidentes. Se porventura isso venha acontecer, nós sabemos como agir. Se aconteceu, por que aconteceu? Aí, muitos aplicam a área de causa para poder discutir os acidentes, para poder estudar, muitos aplicam outros métodos, mas é importante a gente evitá-los. É importante a gente saber como atuar e como prevenir. Que a palavra mais importante da nossa área é prevenção. E a prevenção ela é constante. Ela é homeopática, ela é dosada, ela é diária, ela é constante.
senão não funciona. E na área do comércio varejista tem um novo muito grande. Isso precisa, e nós estamos sempre atentos à reciclagem do assunto, à reciclagem do tema. Por isso o grupo foi criado para ajudar. E aí a gente traz médicos, como o professor Eduardo Macaco, como traz médico a doutora Lália, que vai nos trazer um assunto importante, que, aliás, é a continuação do assunto. Esse assunto é preocupante porque nós trabalhamos com quem? Com cliente. Nós somos cliente e trabalhamos com cliente. E quando você trabalha com pessoas, nós mexemos com o emocional dela e ela também mexe com o nosso emocional. Aí o professor vem para nos esclarecer, a doutora vem para nos ajudar, e aí a gente poder saber caminhar. Que Deus abençoe a todos. Já estamos com 69 pessoas, esperamos até o final, até a metade, na final não interessa, né? Aí na metade chegar aos 200 inscritos, seria uma honra, mas eu estou feliz com a presença do diretor que está aqui com a gente do sindicato, com os meninos que vieram do Canadá para participar conosco, gente do Acre, e tantos parceiros amigos nossos que estão aí. Que Deus abençoe, uma boa reunião para nós, e eu passo a palavra para o Eduardo Macaco. Seja bem-vindo, meu amigo. Porque é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Nós estamos aqui para aprender, né? Aprender? Aqui, a doutora Camille também. Sim, doutora Camille. Não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Vem perto, não, deixa eu falar, doutor, o microfone está aqui. Deixa eu ficar pertinho do Caio aqui. Bom dia a todos. Dois prazer, é um prazer estar com vocês. Estou eu aqui e a doutora Camille também, somos aqui diretores do Cincovaga, e é um prazer enorme estar com vocês. Nós estamos aqui para aprender, né? Hoje é um tema realmente extremamente importante para todos nós, para os clientes, para os nossos profissionais da área. Então, estamos aqui, estejam à vontade, e com o nosso grande Caio, o professor e a doutora aqui. Muito obrigado a todos. Grande não, não sou do meu tamanho, tá? Professora, para meu senhor, obrigado por me ajudar. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui na Cincovaga, convite do CAIRES. Estamos com o eco. Isso acontece normalmente, só que eu tenho... Obrigado aí. Enquanto a gente resolve esse problema técnico, gostaria de pedir para a professora doutora Laila se apresentar adequadamente, para que a gente, né, possa formar esse bate-papo aqui. Melhorou. Piorou. Melhorou? Não. Então, a gente resolve esse pequeno problema técnico. Doutora Laila, você poderia nos ajudar se apresentando adequadamente? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou médica de formação, trabalho no Ministério do Trabalho, na auditoria, já desde 2007, né? E antes já fui do Ministério Público também. Então, nesse processo todo aí, desde residência, mestrado, etc., sempre foi na área de saúde e trabalho, na ergonomia. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre esse assunto tão importante que a gente tem, né? Que são as questões psicossociais aí no trabalho. Obrigada, fico aqui no aguardo. Bom, a princípio conseguimos resolver. Vocês concordam? Podem me dar um sinalzinho aí, que está tudo ok com o áudio agora? Laila? Está ok? Me ouvem bem? A voz está clara? Sim, acabou o eco. Ótimo. Bom dia. Como o Carlos já me apresentou, eu sou Eduardo Marcato. Conversei rapidamente com Laila para a gente se organizar aqui para bater esse bate-papo com vocês sobre esse tema. Ficou combinado de eu realizar uma pequena apresentação de alguns minutos. Depois a Laila vai criticar, né, Laila, a apresentação, não é isso? Será?
Ficar não, vou colaborar em algumas coisinhas, mas eu trouxe uma apresentação também, se der tempo. E o objetivo aqui é, nesse mês importante, né, que é o mês da discussão das questões de saúde mental, junto com a Simpolvaga, esse esforço da Simpolvaga também de abordar o tema e tratar desse tema, focar especificamente, é claro que vocês sabem que esse tema é amplo, né, ele tem muita repercussão, mas nosso objetivo aqui é focar principalmente nas questões de identificação do ambiente de trabalho, das oportunidades, né, das questões que podem melhorar o ambiente de trabalho para que o trabalhador tenha saúde e, quem sabe, felicidade, né, quem sabe, satisfação no trabalho. Então, nós não, da minha parte, pelo menos, não vamos nos concentrar para falar sobre as NRs que se preocupam em diagnosticar em que condição está a saúde do trabalhador para ele realizar uma determinada tarefa. Abaixo o som. E agora o som está melhor? Como é que está o microfone, Caio? Muito microfone ali. É porque tem da televisão. Ah, televisão. Eu falo para onde? No notebook ou lá? Vai sair o subsídio mesmo. Tá. Melhorou? Ah, obrigado. Obrigado pelo retorno. Então, o nosso foco será olhar para o ambiente de trabalho, olhar para os próprios trabalhadores e para os gestores e o quanto eles podem contribuir para esse ambiente de trabalho saudável. Né? Então, o tema é saúde mental, fatores psicossociais e a abordagem para a identificação desses riscos. Seguindo aqui com os slides, se conseguir. Esse é meu currículo, vamos passar à frente, o Caio já me apresentou. Tenho orgulho de falar que sou ergonomista a partir desta semana. O CBO do ergonomista foi publicado. Até então, nós não tínhamos um documento, uma formalização dessa carreira. E a partir dessa semana temos, então, passei a ter mais orgulho em me autodenominar ergonomista, além de ser certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia. Quando a gente olha por essas questões do ambiente de trabalho e as repercussões para a saúde do trabalhador, nós vamos pensar, vamos explorar a Organização Internacional do Trabalho, que menciona alguns desses aspectos, como estresse, burnout, violência no trabalho, carga mental, o quanto o trabalho é complexo, e isso leva o trabalhador a ficar tenso, preocupado, com repercussões da sua saúde, trabalho em turnos e trabalho com revezamento de turnos, e assim por diante. E tantos outros que, a partir dos últimos tempos, acho que a pandemia deu uma clareada nesse assunto e uma incentivada a discutirmos esse assunto. A OIT traz alguma referência sobre esses aspectos. Eu fiz uma pesquisa para preparar essa apresentação, e segundo essa pesquisa, não é tão recente, é de 2017, as questões mentais é a terceira principal causa das questões de afastamento do trabalho. Então, e se olharmos a evolução dessas estatísticas, isso só cresce com esses episódios depressivos, de ansiedade, relacionado frequentemente ao trabalho também, não só exclusivamente ao trabalho, mas também o trabalho como um dos principais causadores. Então, nós temos, dentro desse sistema do SINAM, por exemplo, as questões de trabalhadores submetidos que atuam no transporte coletivo, em agências bancárias. Isso está mudando muito, porque o trabalho bancário está passando por cliente e o trabalhador bancário está virando um vendedor, que era um caixa de banco no passado. Hoje você entra numa agência, nem caixa tem várias mesas para ser atendido por gerentes ou assistentes que tentam te atender, mas também te vender algo para que ele possa bater a meta. A educação também é tradicional nessa questão. A vigilância
com as preocupações de segurança pública e privada, né? Então, há alguns públicos, o pessoal de teleatendimento, o pessoal do varejo, submetido com os clientes um pouco mais exaltados e assim por diante. Então, nós temos públicos que são mais afetados, estão mais expostos a essas questões do ambiente de trabalho. Por algum motivo, esse computador está me deixando. Nessa mesma pesquisa, agora já de 2020, eu fiz diretamente lá no site do INSS, encontrei uma proporção de 20% das maiores afastamentos do trabalho, assuntos ou doenças relacionadas às questões mentais. E não podemos deixar de lembrar que o que chega ao INSS em termos de formalidade, né, de B91, B31, CATs, é a ponta do iceberg da notificação. Ainda hoje, mesmo com todo esse sistema informatizado que nós temos, como, por exemplo, o E-Social, há uma tendência de subnotificação. A gente nunca sabe quanto, mas é nítido e é transparente, e é necessário discutir isso, da subnotificação. Quando eu escrevi a minha tese de mestrado, em 2022, eu fui tentar explorar esse tema da subnotificação. Encontrei artigos científicos da região de Campinas sobre exclusivamente óbito no trabalho. Esses artigos indicavam que se subnotificava óbito no trabalho. Se subnotificava 80% a 90% dos óbitos. Não eram notificados como do trabalho e eram do trabalho. Então, para dar uma ideia dessa... né? Isso não quer dizer que a gente vai generalizar pelo Brasil, mas foi a estatística que eu encontrei mais clara e mais objetiva através de artigos científicos enquanto escrevia o meu mestrado. E o meu mestrado foi nessa área de gerenciamento de risco, né? Logo depois da promulgação da NR1. Então, me pareceu que tratar desse assunto também durante o mestrado valeria a pena. Então, essa é proporcional, 20%, mas imagine o número de pessoas que sofrem alguma questão de doença do trabalho relacionada às questões de saúde mental. Dispara na pandemia, há estatísticas, né, dados que isso disparou na pandemia por uma série de motivos, não exclusivamente o trabalho, mas, né, o cenário, o contexto, a necessidade de ficar em casa, a necessidade de sair pouco, a necessidade de ir ao comércio rapidamente, todo protegido. Então, toda aquela tensão daquela época levou a esse crescimento. Tenho mais informações aqui. E é bom lembrar que toda essa informação que eu estou mostrando, né, os slides, daqui a pouco vai aparecer alguns artigos científicos e alguns livros, eles estarão disponibilizados num site recentemente lançado, né, Caís? O site do Comitê de Saúde e Segurança do Trabalho, novíssimo, né? Esse está fresco. Nem secou a tinta ainda. Então, tudo que eu vou mencionar aqui, inclusive os slides, estarão disponíveis no site para que vocês baixem e tenham acesso, tá, às informações. E também o site servirá aí de um contato entre nós, né, além desses eventos que a Sincovaga realiza. Então, qual é a necessidade, né? Por que a gente deve refletir, fazer essa reflexão em torno desse tema? Porque ele é urgente e emergente, né? Tem tomado espaço. O mês é propício para isso, exclusivo, não exclusivo, mas determinado para essa discussão. E a nossa NR17 sofreu uma revisão. Nós temos uma norma regulamentadora que trata dos assuntos de ergonomia, e se fizermos uma leitura detalhada desta norma, nós vamos encontrar, sim, de forma acanhada, de forma tímida, mas já algum indício de que o gestor tem a sua responsabilidade sobre a saúde do trabalhador, saúde mental do trabalhador. Há um item com 3, 4 linhas que fala desse aspecto. Né? Por exemplo, de respeito no trabalho. Parece óbvio, mas, né, a NR17 menciona a necessidade de termos, né, de garantirmos o respeito no trabalho. A informação adequada para o trabalhador sobre o seu trabalho. Né? Não basta, está aqui o seu trabalho e faça. Precisa aí um investimento de tempo, de treinamento, de orientação, de cuidado, para que o trabalhador realize aquela tarefa. Então, são itens
singelos, são itens simples, mas que já começam a trazer para a regulamentação a discussão sobre esse tema. Há uns 3 ou 4 anos, há um grupo de estudos dentro do Ministério do Trabalho, de forma tripartite. Então, tem o governo, tem os trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, a CNI está lá, a CNS está lá, a CNC está lá também. E esse grupo tem estudado há 3 ou 4 anos como intensificar essa discussão. A última reunião desse grupo tripartite, grupo técnico tripartite, chegou-se à conclusão que, neste momento, a NR17 e a NR1 são suficientes para tratar desses aspectos. Essa é a conclusão tripartite. Com a seguinte ressalva: o coordenador desse grupo, o Mauro Miller, que é colega da professora doutora Laila, é auditor fiscal do trabalho também, ele mencionou que, durante esse processo recente da revisão da NR1, será incluída a palavra psicossocial dentro da investigação dos perigos. Então, estará escrito da mesma forma: a empresa, a organização deve identificar os perigos e vão adicionar, inclusive, os psicossociais. Então, a NR1, que é a norma regulamentadora que fará e faz a gestão do gerenciamento do risco ocupacional, o programa de gerenciamento do risco ocupacional, vai deixar claro, segundo a promessa do Mauro Miller, tem que aguardar, e aí a professora doutora Laila vai nos ajudar com isso, tem que aguardar a promulgação, porque ainda está na fase de ajustes e de consulta pública, mas a promessa é que haverá essa menção. Então, esse grupo garante que os psicossociais terão essa relevância na NR1. A NR17 já traz alguns aspectos modestos e, de bastidores, há uma tendência de se atualizar, de se organizar um manual que interpretará a NR17, incluindo alguns aspectos psicossociais também. Então, nós estamos numa tendência de conhecimento, de aprendizagem, de discussão, de falar sobre o tema, para que a gente possa lidar bem com ele, para que a gente possa tratar bem esse tema no ambiente de trabalho. Eu trouxe alguns exemplos para ilustrar, né, para onde estamos caminhando com essa discussão, no setor bancário, onde alguém determinou que uma trabalhadora que voltou de afastamento deveria não trabalhar no ambiente da agência, deveria trabalhar no porão. Então, arrumou uma mesa para essa trabalhadora, uma cadeira, e disse para ela ficar lá. Mas eu vou fazer o quê? Não, você não precisa fazer nada. Você fica aí no porão, e ela ficou 8 anos no porão. Então, é essa discussão que precisa ser tratada. O quanto que um trabalhador que volta de afastamento merece, né, pode ser designado para o porão da agência bancária para ficar numa mesa sentado fazendo nada. Quanto mentalmente isso é saudável para essa trabalhadora. Naturalmente, se foi a Justiça do Trabalho, se houve uma indenização. E com 8 anos de exposição, as provas são muito fáceis de se obter, né? Uma foto, um depoimento, algo muito simples, se comprova a situação dessa trabalhadora. Há outros exemplos. Nós não precisamos aqui ficar esgotando esse tema através de exemplos, mas eu queria trazer um exemplo da época da Covid, onde uma trabalhadora do comércio, de uma padaria, atuando, né, cotidianamente no seu trabalho, né, ali atrás do balcão, houve uma certa confusão com o cliente, e o cliente decidiu agredir a trabalhadora. Né? Mas como é que o dono da padaria poderia intervir? Bom, há algumas formas, inclusive 190. Né? Então, o quanto estamos preparados para esses momentos de embate entre cliente e trabalhador, e o quanto é necessário prever algumas questões, não exatamente pandêmica, como foi o caso, mas no dia a dia, no cotidiano. Né? O quanto um caixa do mercado está submetido a essas possíveis agressões verbais, agressões físicas, porque... Temos ocorrências. Porque um cliente acordou com o pé esquerdo, direito, sei lá, acordou... Ou é da índole dessa pessoa. A pessoa tem a índole de chegar num ambiente de trabalho público, que é o caso do varejo, e expressar a sua violência
Então, também situações como essa que a gente deve se preocupar. Os fatores psicossociais, segundo a OIT, estão associados a essa preocupação. A violência no trabalho, ao assédio, e aí a lista é longa, né, como eu já mostrei no slide anterior. Um último exemplo, um trabalhador com a sua bicicleta foi fazer alguma coisa em algum lugar, de repente ele foi pegar a sua bicicleta e o acusaram de estar roubando a sua própria bicicleta. Então, essas coisas acontecem, infelizmente. Não sei se é exclusivamente no Brasil, acredito que não, mas nós temos um país assim, mais suscetível a esses desvios, né? A essas questões que, infelizmente, estão associadas a um tipo de discriminação que acontece e temos determinado, identificado vários tipos de discriminação, né? Discriminação por causa da cor, por causa da idade, por causa do gênero, por causa de uma série de coisas, por causa do poder econômico, por isso, por aquilo. A lista só cresce de eventos que têm discriminação. Coincidentemente, já entrando na discussão dos instrumentos, de como fazer, a OIT, há algum tempo, ela menciona como fazer. A Organização Internacional do Trabalho menciona como avaliar e como fazer a gestão do risco psicossocial. E a grande coincidência com a nossa legislação é que a OIT separa em duas fases. A fase preliminar, e aí na ergonomia nós estamos chamando de avaliação ergonômica preliminar, e a fase aprofundada, que na NR 17 agora passou a ser denominada de análise ergonômica do trabalho. Então, para aqueles que estão aqui presentes e vão assistir esse vídeo no futuro, eu tenho duas missões. A partir desse ano, eu botei duas missões na cabeça, como objetivo de vida. Primeira missão, abolir definitivamente o termo laudo ergonômico das preocupações ou das produções de relatório que nós, profissionais prestadores de serviço, ou que as empresas contratam. Esse é um objetivo de vida a partir desse ano, principalmente com o advento desses dois instrumentos, a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Por que abolir? Especialmente, eu estou falando especificamente quando eu trato de NR17 e do capítulo que trata de avaliação das condições de trabalho. Né? Se quiser usar esse termo em qualquer outra esfera, na esfera trabalhista, na esfera civil, qualquer outro lugar pode. Né? Não recomendo, mas se quiser usar, pode usar. Mas na NR17, né, colegas de saúde e segurança do trabalho, por favor, vamos abolir o laudo ergonômico da nossa vida. Vamos incentivar a prática da avaliação ergonômica preliminar e da análise ergonômica do trabalho. Então, o que a OIT menciona? Então, é preciso criar um grupo de trabalho, porque é um tema complexo, é preciso de várias cabeças, mentes, pessoas tratando desse aspecto, preferencialmente com a participação dos trabalhadores, porque uma palavra muito usada ultimamente com pandemia é linha de frente, né? Eles estão na linha de frente, então eles percebem as questões mais rapidamente e podem sugerir sugestões mais práticas. Grupos homogêneos, né? Olhar por grupos como, por exemplo, caixa, o check-out do supermercado, o pessoal que faz abastecimento da gôndola, o pessoal que cuida lá da recepção de mercadoria e assim por diante. E a comunicação. Acho que o que mais precisamos incentivar é a comunicação. Né? O que são fatores de risco social e como abordá-los, como tratá-los, como prevenir esses aspectos. E a própria OIT sugere meios, formas de fazer essa identificação preliminar, né? Através de indicadores, através de saúde ocupacional, epidemiologia, e também através da participação dos trabalhadores, através de link do Google Forms, link no site da empresa para fazer um apontamento, um pedido de ajuda, né? Uma forma rápida do trabalhador posicionar aquela questão e resolver aquela questão. Tivemos um problema de conexão. Vocês continuam vendo os slides?
Acabou de sumir. Tava aí até um segundinho atrás. O notebook está aparecendo connecting aqui. Eu vou tentar aqui, enquanto prossigo, mudar os slides para outro notebook. Perdemos a conexão em um dos notebooks, já vamos providenciar a volta dos slides. Enquanto a gente providencia a volta dos slides, eu vou continuar aqui a minha fala para que vocês não fiquem entediados. Estávamos falando aqui das questões da OIT e da coincidência com as novas exigências da NR17 em relação à avaliação econômica preliminar e análise ergonômica do trabalho. Isso são instrumentos que podem ser documentais, eu posso ter o documento da avaliação ergonômica preliminar, ou mesmo enquanto eu faço a identificação dos outros períodos, químico, físico, biológico e de acidente. Então, não necessariamente eu preciso de um documento chamado avaliação ergonômica preliminar, um instrumento. Eu posso ter a identificação desses períodos diretamente com os outros períodos, como eu já mencionei. Mas a questão é que, às vezes, o assunto é tão urgente, né, tão necessário a sua atuação, que não dá para esperar a elaboração de um instrumento de identificação daquele problema para resolver. Então, além desses dois instrumentos, é preciso, e a gente pode discutir mais à frente com a doutora Laila, é preciso outros meios mais rápidos para que se identifique essa questão e se cuide dela, né? Através, por exemplo, como eu já mencionei, da denúncia ou do apontamento no site 10800. As grandes multinacionais, elas têm esses 0800 que o trabalhador possa, estou percebendo que tem algo estranho aqui, eu preciso conversar com alguém. Não necessariamente para fazer uma denúncia, mas para conversar. Olha, está acontecendo assim, 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 e o que eu faço? E a pessoa orienta do outro lado da linha. Normalmente é uma empresa externa, não é um funcionário da própria empresa, é uma empresa contratada que presta esse serviço de acolhimento dessa questão. Nós precisamos só quem pode desligar o Apresentação. Macata, agora a gente não está te ouvindo. Não sei se deu algum, se é só eu. Agora voltou. Voltou? Então, vamos falar da possibilidade de aguardar a investigação através de avaliação ergonômica preliminar e de análise ergonômica do trabalho. Eu vou apresentar alguns instrumentos que possam nos ajudar a explorar não mais só os biomecânicos, o transporte de carga, mobiliário, as condições ambientais do trabalho, como a própria NR17 menciona, mas também instrumentos dedicados à investigação dos psicossociais, né? Instrumentos científicos publicados que possam nos ajudar a essa identificação, e, é claro, de uma forma bem tranquila, de uma forma que possa deixar o trabalhador à vontade para mencionar a sua palavra, então, normalmente de forma anônima, de forma que ele possa se manifestar sem preocupações e sem preocupações, especialmente com repercussão, né? Por que o trabalhador falaria algo tão delicado, né, tão preocupante para ele, se em seguida ele pode sofrer ou não uma represália, uma pressão de alguém que não gostou daquela participação do trabalhador num evento de investigação, num evento de aplicação da NR17. O primeiro instrumento que eu queria mencionar, e já vou projetar,
é um instrumento chamado HSEIT. Esse instrumento foi publicado recentemente não, já tem alguns anos, poucos anos. Os slides não voltaram ainda, não. Eu Tá chegando, tá estou chegando. acompanhando aqui. Está chegando. Tudo ao vivo tem esse problema, né? Agora vai. Vai. Oi? Oi, só que ele está com uma apresentação aí para o apresentador, sabe? Quando fica com duas telinhas. Vou mudar. Então, o primeiro instrumento é esse que eu mencionei para vocês, é o HSEIT. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Ensino do Trabalho. Foi agora, doutor? Foi ela. Agora tá joinha. Tá joinha? Obrigado pelo auxílio. Por que eu trouxe o HSEIT? Primeiro, pela sua origem, né? De uma entidade importante na Europa, que faz pesquisa em saúde do trabalhador. Segundo, pela publicação na Revista Brasileira de Ensino Ocupacional, Ensino do Trabalho. E traz claramente a pesquisa e investigação junto aos trabalhadores de aspectos importantes, como estão mencionados no slide: demandas, controle, apoio da chefia, apoio dos colegas, relacionamentos, cargos, comunicação e mudanças. Um terceiro e quarto motivo que eu trouxe o HSEIT, eu tenho uma empresa que eu atendo em Manaus, que fabrica motocicletas, com 5.000 funcionários, e eles aplicam o HSEIT no periódico. Então, o trabalhador vai fazer o periódico, vai no ambulatório fazer o periódico. A missão do trabalho é dentro da empresa, porque é uma grande empresa, tem quase um hospital dentro. E todos os trabalhadores, todo ano, passam pelo periódico e passam pelo HSEIT. Além, né, de ser uma indústria de origem oriental, japonesa, tem todo um entorno de preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, um canal de comunicação, um treinamento para gestores, né? Não existe empresa perfeita, certo, Carlos? Já conhece alguma perfeita? Não, ainda não. Mas tem empresas que caminham, né, que trilham esse objetivo de proporcionar o máximo possível de garantia de saúde física e mental. E eu trouxe o HSEIT por isso. E essa empresa está aplicando o HSEIT desde antes da pandemia. Tem aplicado anualmente e, como é de forma anônima, né, o trabalhador faz um periódico assim, né, se identificando, todo aquele processo, mas o preenchimento é anônimo. Então, a pessoa só se identifica na área maior. Então, ele está dentro de um grupo de trabalhadores da pintura, do grupo de trabalhadores da montagem. São milhares de trabalhadores na pintura e milhares de trabalhadores, centenas de trabalhadores na montagem. Então, isso garante que se identifique, através de um instrumento reconhecido, as áreas que podem apresentar um ou outro, né, uma outra questão de apelido, por exemplo. Às vezes, o parente do trabalhador chega na portaria: eu quero falar com o Manuel João da Silva. Aí, Manuel? Quem é? Será que não é o Chimbinha? Aí acham, né, que encontra o Chimbinha. Mas, às vezes, o trabalhador não está muito confortável em ser tratado de Chimbinha todo o tempo, né? Então, o HSEIT ajuda nessas questões de identificação anônima dessas questões que o trabalhador não está, né, muito satisfeito com o tratamento. São 35 questões. Nós temos aplicado nas nossas consultorias de forma em Google Forms anônima também. Nas avaliações ergonômicas preliminares agora. Temos incentivado os nossos contratantes a exercitar e contratar, mesmo que eles nos contatem para análise ergonômica do trabalho, sim, nós estamos orientando para avaliação ergonômica preliminar, entendendo que será o carro-chefe na NR17 para a identificação dos perigos, né, das oportunidades de melhoria no meio ambiente de trabalho. Está aí a publicação, o DOI, né, as páginas na Revista Brasileira de Ensino do Trabalho, que o HSEIT é mencionado. E, portanto, fica aí nos slides para vocês. E eu combinei com o Carlos de subir esses artigos,
slides no site para que vocês baixem oportunamente. Outro método que nós já aplicamos bastante é o método ITRA. Ele é de 2007, da Universidade de Brasília, né? Professores doutores da Universidade de Brasília se debruçaram sobre esse tema em 2007, Arcades. Não é em 2027 ou em 2017. Em 2007 já tinha professores olhando por esse tema e por esse assunto em ergonomia, em fatores psicossociais. Então, fica aí também a dica. Ele aborda esses aspectos, né? Está publicado também, está lá a publicação e a fonte da publicação. Aborda todos esses aspectos de contexto do trabalho, de organização do trabalho, condições de trabalho, relações socioprofissionais, as questões do custo humano, né? Físico, cognitivo, afetivo, os indicadores de prazer e sofrimento. Isso é um termo muito utilizado na escola francesa de ergonomia, né? Traduzido do Constraints, quanto o trabalhador tem satisfação no trabalho e quanto, às vezes, ele tem algum sofrimento, né? Dessas relações profissionais, liberdade de expressão, falta ou não de reconhecimento, falta ou não de liberdade de expressão. Nós estamos em 2024 e ainda a pesquisa científica tratando dessas questões. E avaliações do dano. O próprio trabalhador manifesta se houve algum dano físico, psicológico ou social. A boa notícia é que o artigo científico evoluiu, já está em 2021, com um livro publicado, e esse artigo eu vou deixar para o site. Então, há uma publicação de livro mencionando a atualização do ITRA, se transformando em ProArt. Nós acabamos de transformar isso também no Google Forms e vamos aplicar uma empresa lá no Espírito Santo, terminal portuário. Estamos discutindo se é HSEIT ou se é ProArt, para os trabalhadores que operam máquinas de transportar container. Coisa leve, né? Ficam O estresse danado, né? ficam bastante tempo isolados numa cabine, manobrando containers. E se errarem, matam o colega de trabalho embaixo. Então, estamos Mental. negociando se é melhor o HSEIT ou se é o melhor o ProArt. É claro que há uma evolução, né, de 2007 para 2021, na publicação do livro. Os autores evoluem, mas evoluem dentro desse tema, que é explorar e identificar fatores de risco psicossociais. Então, trata também de organização do trabalho, o estilo da gestão, os indicadores de sofrimento, de novo os danos, né, físico, psicológico, social, as relações entre essas dimensões. É possível comparar a relação entre essas dimensões, né? O trabalhador menciona um grande dano psicológico, mas quando ele avalia o ambiente de trabalho está tranquilo. Ué, o que aconteceu? Você está mencionando, o grupo está mencionando que há um dano, né? Mas, quando você avaliou aqui os aspectos do ambiente, você disse que está bom. Então, da onde vem essa incongruência, essa falta de conexão? A explicação sobre os diferentes fatores e esse guia para a elaboração de políticas. O livro vai além, não é? Ele sugere um guia para você elaborar políticas sobre o tema. Eu trouxe aqui um resumo do ProArt, já mencionei no slide anterior, né? Escala de organização do trabalho, escala de estilo de gestão, escala de indicadores de sofrimento, escala de danos relacionados ao trabalho. Durante esse processo do grupo de estudos tripartite do Ministério do Trabalho, empregadores e trabalhadores, dos fatores psicossociais, eu recebi a informação que um país vizinho, não tão vizinho, mas um país aqui latino-americano, lançou uma lei federal. Aí eu tive curiosidade de conhecer essa lei federal para saber por que um país muito próximo das nossas dimensões, mas falando a língua espanhola, se mobilizou, né, os deputados, os senadores se mobilizaram para criar uma lei federal para tratar de fatores psicossociais. Aí eu encontrei essa lei federal mexicana, 2018, né, que traz todo um escopo, uma construção muito parecida com norma regulamentadora, mas em nível federal, né, lei federal, então está acima de normas regulamentadoras em termos de
exigência, se fosse traduzir ou trazer para o nosso país, as empresas são obrigadas anualmente a reportar o que está acontecendo nas suas organizações, né, para atender essa lei federal. E nesse escopo, além de trazer o esclarecimento do que seriam fatores psicossociais, o método também traz como prevenir instrumentos de acordo com o tamanho da empresa. Então, se você tem um pequeno supermercado, né, tem uma micro supermercado, uma pequena loja, você tem um instrumento específico para o teu comércio, para o teu tamanho. Se você tem uma rede média de varejo, você tem um outro instrumento determinado pela lei federal. Agora, se você é uma rede grande, enorme, você tem um outro instrumento que você anualmente tem que disponibilizar para os trabalhadores, e de forma anônima, os trabalhadores têm que contribuir para o esclarecimento do tema na sua organização. E todo ano vai ter que enviar essa informação para o governo. Então, um país muito próximo do tamanho do nosso, economicamente não nem tanto, mas, né, em termos de latinidade, sim, eles já estão 6 anos à nossa frente tratando desses aspectos em uma lei federal. Se nós olharmos o escopo da lei federal, ela vai coincidir tanto com o HSEIT quanto com o ITRA, né? Porque está tratando o mesmo tema, fatores psicossociais. Então, temos as condições do ambiente de trabalho, as cargas, falta de controle, jornada de trabalho, transferência em relação à interferência da relação trabalho-família. Eu fui fazer um trabalho numa empresa em Jundiaí. Fui entrevistar um trabalhador de assistência técnica. Essa empresa fornece gás especiais para várias ramos de atividade, principalmente hospitais, além de serralherias, funilarias que usam gás de solda, mais a solda. Fui falar com o trabalhador da assistência técnica. Ele tinha 3 celulares em cima da mesa. Isso. Aí eu perguntei, qual a sua jornada? Minha jornada de trabalho? A sua jornada... Não, a sua jornada de CLT? É das 8 às 17. Mas por que você me perguntou que tipo de jornada? Não, porque o celular está com 1 hora da manhã, porque tem um hospital que deu um defeito no equipamento que fornece oxigênio para a UTI e tem que resolver. Então, ele tem que resolver. Se não resolver pelo celular, ele tem que pegar o carro e ir para o hospital. Então, essas coisas que acontecem na vida de um trabalhador, né, que poderia ser evitada, inclusive com a participação dele. Como é que a gente, né, distribui essas tarefas para que não só o seu celular toque e mais alguém possa te ajudar, né? Porque se o celular dele tocar toda noite, Pérez, vamos usar o extremo da situação. O celular dele toca toda noite, porque essa empresa atende 20 hospitais. Significa dizer que toda noite ele dormiu menos, né? Ou 10 minutos, ou 2, 3 horas. Então, essa é a discussão que a empresa tem que fazer, né, nesse processo de avaliação ergonômica preliminar, que era o caso. A gente estava realizando uma avaliação ergonômica preliminar. Eu trago também um comparativo. Como é que eu estou de tempo? Estou falando demais. Tranquilo, vamos lá. Eu preciso dar espaço para a doutora Laia. Sim. A comparação entre esses instrumentos vai ficar aí como referência, né, como eles coincidem, tratando desses mesmos temas. Não vou recapitular tudo de novo, porque já mencionei cada um deles. Fica só como mais uma informação. Tem a honra de colocar nesse slide um manual, né, uma referência produzida pela nossa convidada, né, e por uma colega dela que atua no Rio de Janeiro também, bastante interessada e atuante, assim como a doutora Lai, né, nesse assunto. A doutora Ana Luísa tem uma atuação muito forte também nessa área de ergonomia e de PGE. Então, convidamos a pessoa certa para estar aqui com a gente. A partir desse documento que elas produziram, esses critérios de atenção para a determinação do nível de risco ocupacional dos fatores psicossociais. São 20 e tantas páginas ou mais, ela vai poder detalhar um pouco mais isso. Trouxe também manuais lançados recentemente pelo Tribunal Superior do Trabalho, são 2 manuais, você pode baixar gratuitamente.
o link e os manuais estarão no site do comitê. Obrigado. O Ministério do Trabalho também lançou recentemente um manual com 127 páginas em 2023, porque 2023 foi o ano da discussão dos fatores psicossociais na Compate. O governo trabalhou muito esse ano de 2023. Então, lançaram esse manual, 127 páginas. E quando a gente quer aprofundar, quando o assunto é mais complexo, quando o assunto não se identifica rapidamente na avaliação ergonômica preliminar, nós temos que lançar mão de análise ergonômica do trabalho. E na versão 22 da NR17, a análise ergonômica do trabalho tem um teor muito mais de aprofundamento. Você não consegue identificar aquele fator psicossocial assim, escancaradamente. Ele está, sabe, está na penumbra, ele está escondido. Então, muitas vezes, a avaliação ergonômica preliminar não foi suficiente, e para esses casos específicos, você vai para uma análise aprofundada. Eu trouxe um slide de um autor francês. E por que francês? Porque a análise ergonômica do trabalho aprofundada é melhor explicada e melhor atribuída, melhor exercitada pelos autores franceses. Então, esse autor, Christophe Dejoux, há muitos anos publica questões de ergonomia de aprofundamento, de estudo aprofundado, e deixo aí essa ciência que ele tem incentivado, chamada psicodinâmica do trabalho. É uma nova área ligada à ergonomia, mas é uma nova área de estudo acadêmico aprofundado para investigar essas questões, não só os psicossociais, mas todas as questões de prazer e sofrimento do trabalhador no trabalho. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos para os finalmente? Também não, isso é preocupante. Pelo que você está falando aí, a preocupação nossa do comércio varejista, a nossa porta de entrada, assim, está a doutora aqui de outra casa, está a doutora ali de uma outra, a outra rede, vai ser a nossa caixa. É uma porta de entrada, uma grandante. É uma delas, eu acho que é a maior delas. A nossa área é a maior delas. Sim. E aí, como trabalhar, fazer, né, doutora? Vai ser um grande desafio, né, doutora? Grande desafio. Eu tenho provocações importantes para fazer aqui em relação Ainda bem que a doutora Laila está presente. As perguntas fáceis eu respondo, as perguntas difíceis. Justamente, porque é um tema que, como o senhor disse, né, a gente tem que substituir ele, é um tema. A gente tem poucos estudos na área que sejam realmente direcionados à nossa realidade. Né? A gente tem aí ainda, em todas essas avaliações, em todas essas ferramentas, ainda elas ainda não são totalmente completas. A gente é um tema que eu falo que ele ainda é muito novo, a gente está engatinhando nele. Com certeza. E aí qualquer conclusão que a gente possa ter em relação a ele, ela pode ser prejudicial para qualquer um dos lados. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente discutir, a gente trazer para a discussão, trazer para os estudos, né? Saber entender os contextos de cada um desses estudos. Seja o estudo na França, que a gente tem uma forma de trabalho, um contexto laboral, um contexto legal, um contexto social, cultural, econômico, histórico, é totalmente diferente do nosso. Né? A gente também tem uma dificuldade enorme da gente trazer as avaliações individuais, qual que é o peso, né, do perfil individual em qualquer uma dessas ferramentas. Então, assim, a gente é um universo que ele tem tantas variáveis que impactam em qualquer uma dessas análises, que eu acho que o caminho é exatamente esse, a gente trazer para a discussão, a gente trazer, né, e ponderando cada uma dessas, achei sensacional o quadro das comparações, né, quando a gente entende que isso está ainda em fase de amadurecimento, e a gente está começando, está engatinhando ainda no tempo. Mas Vale lembrar que o setor europeu, o trabalho da nossa área é a proximidade. Então, são pequenos, né, comércios para trazer. Então, o impacto nosso, claro, esse estudo que espero que tenha,
nosso impacto de grandes áreas, grande empresa com 30, 40 check-out, mais 20 check-out, lá não, é 4, 5, até 2, 1, não tem nada. A maioria de muitos lojas agora é tudo automático. Então, aí, a porta de entrada é diferente. Ele segue a sua aplicação. Esse colaborador, que ele vai todo dia para o trabalho na França, ele tem um contexto social, econômico, cultural, que é totalmente diferente do contexto do nosso colaborador que vai trabalhar nas nossas lojas. A jornada de trabalho, ela tem uma duração menor do que a nossa jornada de trabalho. Já começa por aí. Só que a gente já tem uma expectativa, né, no contexto social individual de cada um, que vai impactar isso aí. Então, por isso que eu digo, se você me perguntar hoje, qual dessas ferramentas que você prefere? Não sei. Mas aí, doutora, uma reflexão. Eles pequenininhos, calma, você vai terminar. Não, tem um moderador aqui. Professor, você vai usar você até... Tá bom, a professora está formada aqui. Mas é importante, a gente fazer uma reflexão. França, Europa, pequeno, né? Já preocupado e tem ações, reações, causa e consequência, imagina nós. É só essa reflexão. Doutor, termina, doutor. Fica tranquilo, doutor. Desculpa. Está ansioso? Estou na expectativa de ouvir a doutora. Tá bom, vamos passar para ele, então vai terminar. Então, último slide. Quais são na minha percepção, as lacunas, né? Primeira é esse alinhamento entre as normas regulamentadoras, que são os nossos instrumentos de compliance, né? De tentativa de atendimento legal e automaticamente de melhoria das condições de trabalho. Então, se a NR1, a NR17 e os instrumentos propostos, a PR, a IP, a ET, não são suficientes do jeito que estão, nós precisamos explorar, né? E aí, complementando a fala da doutora, não olhando só para a escola francesa, que é a escola de aprofundamento, mas por que não olhar para o que os mexicanos estão fazendo, que é um país latino e tem uma lei federal há 6 anos? Por que não olhar para os ingleses que evoluíram um método e foi aceito e publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho? Por que não olhar para uma pesquisa brasileira chamada ProArt, que foi desenvolvido dentro do país com brasileiros? Então, nós temos um leque de opções para poder transformar todas essas informações em algo que a gente possa construir juntos. Por aí, a lei federal está muito espanhola, porque nasceu lá na Espanha e no Chile. O ProArt está muito francês. A psicodinâmica é muito aprofundada. Poxa, mas nós temos outros instrumentos que podem nos ajudar nesse momento para poder construir essa ergonomia do varejo, ou essa investigação dos fatores psicossociais no varejo, por exemplo, que é o caso da Singovaga, né? Mas, de tudo isso, nós temos a identificação dos fatores, a análise desses fatores e a prevenção desses fatores. E nós não podemos esquecer também que há assuntos, como eu já mencionei, que são tão urgentes que não dá para esperar a avaliação ergonômica preliminar. Não dá para esperar. Tem que ser tratado, né, rapidamente, porque aquilo está causando algo importante na saúde dos trabalhadores. E essas coisas são mais claras e óbvias quando você olha o ambiente de trabalho e quando você conversa com o trabalhador. Ou quando você faz uma pesquisa rápida. Então, a gente precisa estar atento não só a instrumentos de formalização da investigação, como avaliação ergonômica preliminar e como análise ergonômica do trabalho. Precisa estar atento para o dia a dia. Por que tem uma loja que tem mais absenteísmo, o Caís? Por que tem aquela loja daquele determinado bairro que ela é dona do absenteísmo ocupacional do grupo? Tem algum motivo ali. Se é o gestor, se são os colegas de trabalho, se é o bairro, o que está acontecendo naquela loja? Então, nós precisamos estar atentos a essas questões urgentes. Ou seja, comunicação, a participação dos trabalhadores, dos gerentes, dos gestores, as campanhas, a comunicação de eventos indesejáveis. Esse é um ponto que é preciso ser explorado urgentemente. Como o trabalhador manifesta eventos indesejáveis. De pressão, de assédio, de violência, como que ele se manifesta e aponta essas questões. Uma política
né? Às vezes a gente pensa em política como burocrático, como, né, puxa, mais um papel, mais um documento. Mas por que não mais um instrumento de esclarecimento e de organização e dizer para os seus funcionários, ó, a política aqui é assim, ó. Nós temos que seguir essa política que ela é boa para a saúde dos trabalhadores. Isso pode funcionar em termos de demonstrar aos trabalhadores o quanto a empresa se preocupa com os aspectos sociais. E, é claro, aproveitar o periódico, né, que é um instrumento anual, Até semestral, na nossa às vezes semestral, para captar esses aspectos, né? Os trabalhadores, infelizmente, no Brasil, são divididos em dois grandes grupos: os formalizados e os informalizados. Dentro dos formalizados, há um pequeno grupo que tem plano de saúde. E tem um grande grupo que tem o periódico. É a única oportunidade dele de ver um médico na vida, né? Ele pode ver esse médico semestralmente ou anualmente. Então, é uma grande oportunidade para os trabalhadores formais ter acesso a um atendimento médico, inclusive nos aspectos psicossociais e psicológicos. Eu deixo os meus contatos para que a gente possa bater papo, tirar dúvida, críticas, sugestões, comentários, certo? Já que você me cortou, não vou fazer comentário. Eu queria... Deixa eu pensar. Bom, já que você é a sua convidada, a nossa convidada, por gentileza, tenha a honra de colocar a doutora aí, e já com uma pergunta. O vereador pode fazer pergunta? Vai? Não, estou proibido. Não, vai e fica. Eu não posso fazer. Pode. Como é que eu apresentei isso? O psicossocial vai ajudar nisso? Que é um dos maiores problemas nossos. E é para você depois esclarecer, tá bom? Eu já disse, pergunta fácil é comigo. Pergunta difícil da doutora Laila. Doutora Laila, seja bem-vinda. Oi, gente, então vamos lá, né? Conversei com o professor Marcato aí, na verdade ele já facilitou bem minha tarefa, porque ele já trouxe as ferramentas e tudo, mas assim, eu acho que é sempre importante a gente resgatar algumas coisinhas mais conceituais da economia aqui também, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas se prendem ali, né, na questão dos itens mesmo da norma e esquecem do básico, que é a parte de princípios, de fundamentos que está lá na NR, né? Só um minutinho, gente, deixa eu ver, porque não chegou aí o compartilhamento ainda não, né? Ainda não. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, só um segundinho. Vamos de novo no compartilhamento aqui. Agora vai dar. Deixa eu colocar em modo apresentação aí. Apareceu aí para vocês inteirinho? Tá ótimo. Então tá, já ouvi a pegadinha lá. Bom, então, assim, uma coisa que eu sempre gosto de resgatar, né, é de onde vem essa coisa toda da NR17 e tudo mais, porque assim, a gente colocou sempre ali na NR, desde a primeira versão dela, os conceitos muito ligados à própria escola da economia francesa mesmo, dos autores franceses, né? E isso não é recente, então a gente já tem coisas bem antigas. O próprio Fisner, lá em 87, colocava que a ergonomia é um conjunto de conhecimentos científicos relacionados ao homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas, dispositivos, tudo que vai ser utilizado ali com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Então, a gente vê bem que são exatamente os itens que a NR17 traz para a gente, né, no primeiro item. Por que eu gosto de trazer sempre esse item aqui? Porque isso é a base para a gente fazer qualquer coisa da ergonomia que vá funcionar, né? É a ideia de que a gente tem que adaptar condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, eu vejo que muitas vezes se busca ali uma série de ferramentas e de estratégias, mas que não colocam o trabalhador no centro dessa história. Então, assim, a gente perde de vista o item inicial da NR. Tudo mais que tem na NR está pautado aqui, né? Então, a gente precisa de entender isso. Sem essa centralidade do trabalhador, a tendência é que a coisa não funcione. E aí a gente tem lá o que a gente busca, né, para esse trabalhador? É conforto, segurança, a nova norma incluiu essa palavrinha saúde,
e o desempenho eficiente, que é justamente o que foi incorporado dos conceitos de ergonomia lá de trás, né? Então, a gente vai ver que as atividades de trabalho é que devem ser compreendidas a partir desses conceitos da ergonomia, que eu vejo, às vezes, numa preocupação de, eu tenho que encaixar esse trabalhador aqui, ele que tem que dar conta de fazer as coisas, mas o princípio fundamental é o contrário, é sempre adaptar o posto de trabalho ao ser humano. E não só o posto físico, né? Mas é o trabalho como um todo. E o que que acontece? A ideia é que o trabalhador possa, de fato, trabalhar em boas condições, com satisfação pessoal e durante toda a sua vida laboral, porque não adianta também colocar o trabalhador lá, exigir dele o máximo de desempenho, e daí a pouco ele está doente, está afastado, né, e não é mais adequado ali para a empresa do ponto de vista de produção, de eficiência. Então, esse olhar é que tem que mudar. E quando a gente vai ver a palavrinha conforto, lá, até no dicionário mesmo, porque a norma prevê isso, eu tenho que adaptar para garantir conforto, gente. E conforto tem um aspecto muito subjetivo, né? Tem várias definições, coisas mais no sentido de bem-estar material, de solidariedade, quando tem algum problema, né, na vida da pessoa, mas uma definição que está boa nesse site em Diálogo aqui é o quê? Ó? A origem da palavra conforto vem do latim confortare, significa aliviar a dor ou a fadiga. Está associada a um estado prazeroso de harmonia fisiológica, física e psicológica entre o ser humano e o ambiente. Esse, para mim, é uma definição muito legal. Essa é uma definição muito legal de conforto, que é esse entendimento que a gente tem. E o que que acontece com o conforto, gente? Ele é muito subjetivo. Então, a gente na ergonomia vai ter muitas vezes uma dificuldade de ir buscar lá os grupos de exposição homogêneos, similares, porque tem as questões individuais também. E a gente vai olhar as questões individuais para ficar responsabilizando o trabalhador pela saúde dele sozinho? Não. Porque a tarefa da empresa não é cuidar do indivíduo sozinho lá das questões pessoais dele. A tarefa da empresa é cuidar do ambiente de trabalho dela. É isso que é a responsabilidade. E é isso que a NR17 prevê. Então, o olhar desse conforto é nesse sentido de adaptar ao ser humano, né? E não o inverso. Então, a gente tem ali uns elementos da ergonomia que são bem mais complexos do que para os demais riscos no trabalho, não é? Para avaliar esse conforto, então, vai ser fundamental a expressão do trabalhador. Vocês viram as escalas aí de avaliação que o Marcato trouxe? Todas elas, gente, são para conversar com o trabalhador, né? É uma forma do trabalhador se expressar ali. Não tem jeito de fazer ergonomia sem a palavra do trabalhador, sem ouvi-lo. Isso não é uma opção. É com o trabalhador, não vai funcionar, né? E o desempenho, como eu já falei, não é uma questão de otimização do volume de produção, que às vezes eu vejo esse entendimento, desempenho é não, vamos diminuir os poros, vamos colocar o trabalhador para fazer o máximo possível, e aí tem uma inversão, porque aí a gente deixa de adaptar as características psicofisiológicas da pessoa e fica adaptando só ao volume de produção. Então a gente não está cumprindo a NR17. Por isso que eu gosto de trazer resgatar mesmo esse ponto fundamental, esses conceitos básicos, para que a gente nunca se perca dele, ou a gente não vai fazer ergonomia de verdade naquele ambiente de trabalho, né? E entender que condições de trabalho, elas são muito amplas, o Marcato já falou isso, tem transporte de carga, tem mobiliário, tem questões ali do ambiente físico e tal, tem. Mas não é só isso não, né? Tem condições de conforto no ambiente e da própria organização do trabalho. Então, isso aqui também é definição da ANR17. Nós não estamos inventando coisas aqui. E é nesse sentido que muitas vezes a gente vê algumas empresas falando assim, não, mas a NR não traz lá explicitamente os psicossociais. O Marcato já disse que vem com essa previsão aí de aparecer explicitamente na NR1, mas isso, gente, não é necessário, porque desde a primeira versão da NR17 que a gente tem lá, adaptar as condições de trabalho, que são todos esses elementos, as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, já tem a previsão aí da gente enxergar a pessoa como um todo, né? Nunca foi só a parte biomecânica, nunca foi. Sempre foi para entender essa coisa mais complexa que é o ser humano, né? E a organização do trabalho, ela está muito ligada às questões psicossociais também, porque excesso de metas, de demandas, etc., elas vêm de onde? Justamente dessa parte da organização. Então, a NR nova, ela trouxe uma mudança nos itens, né, que a gente antes tinha outros um pouco diferentes, mas ela manteve normas de produção, como as coisas devem ser feitas, né? Modo operatório, que ficou como quando aplicável, que não faz sentido do ponto de vista da ergonomia, porque
Cada trabalhador tem seu modo operatório para realizar a mesma tarefa e ele pode variar ao longo da vida da própria pessoa, então é sempre aplicável. Essa palavrinha aqui foi desnecessária, né? Exigência de tempo, que é uma coisa bem relevante, ritmo de trabalho, esses quatro já existiam na norma anterior. Conteúdo das tarefas teve um acréscimo aqui em relação a instrumentos e meios técnicos disponíveis. Isso ficou meio fora de contexto, porque isso não faz parte da organização do trabalho. A organização diz respeito às questões de gestão, né? Aspectos cognitivos também vieram para cá na nova. Eles não são, né, diretamente ligados à organização do trabalho. Aspectos cognitivos são exigências das atividades, né, mas são muito importantes que a gente olhe para eles também, mas eles também fazem parte da organização do trabalho, então, conceitualmente, ficaram umas coisas meio deslocadas aqui, mas não tem problema não, né? O que que é importante? A gente entender que essa parte da organização do trabalho ela é extremamente relevante. Sem ela, a gente não consegue fazer uma ergonomia de verdade. A gente não consegue compreender de fato como são as exigências da atividade dessa pessoa. E esse pedaço, gente, é um dos mais negligenciados nas análises ergonômicas, tanto as completas e quanto as preliminares que estão vindo agora. Então, assim, faça o alerta, não deixe isso de fora. Sem olhar para isso, você não vai chegar nas psicossociais. Então, a ergonomia, ela depende de uma avaliação muito mais ampla aí, né, do ser humano que está trabalhando ali. Esse entendimento dos riscos, dos fatores de riscos, esses possíveis danos à saúde, eles têm que ser compreendidos como uma expressão de muitos elementos, é multifatorial, não é? Então, tem questão de tecnologia? Tem. Da organização e da divisão do trabalho também, né, as questões de gestão. Tem a ver com a intervenção dos trabalhadores nos locais, e a gente vai ver que essa coisa de autonomia faz muita diferença, né? Tem a ver com ações técnicas das instituições relacionadas à questão, os próprios ministérios fiscalizam e tudo mais, e o arcabouço legal vigente ali, eles vão determinar algumas diretrizes, mas a técnica, gente, ela sempre vai muito além do que está prescrito ali na NR, até porque as normas, elas têm uma lentidão, né, para revisão, para tudo. Então, hoje, vocês podem perceber, a mudança ao longo dos anos foi o quê? As NRs hoje elas trazem muito mais diretrizes gerais de como que as coisas devem seguir ali, né, do âmbito mais amplo, mas elas não trazem receita de bolo, assim, tem que fazer uma pausa de tantos minutos, tem que fazer isso e isso. Por quê? Porque as atividades são extremamente variáveis. Então, a ideia é prescrever diretrizes, né? E a técnica, a literatura, o estudo é que vai nos levar a fazer boas ações no sentido de alcançar aquelas diretrizes que estão lá na norma. Então, isso é algo também que a gente tem que mudar, né? A ideia é criar um sistema de gestão de fato, e não ficar só seguindo ali feijão com arroz de receitinhas que vêm prescritas nas NS. Então, elas estão cada vez mais amplas nesse sentido, né? Então, para avaliar condições de trabalho, a gente sempre vai ter que se ater ao ser humano responsável pela execução do trabalho. Eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, olha só, uma cadeira ergonômica, né? Vem lá com selinho lá, quando você compra a cadeira, cara, bonitona lá, cadeira ergonômica. Ergonômica para quem e para quê? Né? A gente nunca tem como falar que algum mobiliário com alguma condição é ergonômica sozinha. A gente tem que ver a aplicabilidade prática daquele elemento ali, considerando a pessoa que vai utilizar, a tarefa que vai ser realizada. Então, o entendimento de ergonomia é algo bem mais amplo. E a gente tem que entender que as pessoas, elas têm suas condições fisiológicas, né? Então, vai lá, movimento, postura, não sei o quê, tem. Mas tem questões afetivas, tem experiência acumulada em relação à tarefa, né? E tem as situações concretas de trabalho, que por mais que se tente prescrever a forma de se trabalhar, isso é impossível, gente. Quando a gente vai estudar ergonomia, a gente vê que o trabalho real, ele é sempre diferente do prescrito. É difícil falar uma coisa como sempre, né? Mas essa dá para falar, porque não tem jeito de prescrever toda a variabilidade possível ali no ambiente de trabalho. Então, você não vai conseguir definir previamente como que a pessoa tem que executar tudo. É ela que, usando todas as suas habilidades aí, cognitivas, físicas, emocionais, vai criar as formas, as estratégias para lidar com essas variabilidades, né? E com os contrainhos lá que o Marcato já falou, né? Que são essas situações ali que surgem como uma pressão, como um constrangimento no trabalho, e que a pessoa vai lidar com isso, com as habilidades dela. Então, se a gente não entender esse conjunto da obra, vamos dizer assim, a gente não vai conseguir fazer boas adaptações no ambiente de trabalho, né?
E é isso que a gente tem que ver, que o ser humano ele tem várias dimensões. Tem a biológica, então nós vamos ter hipersolicitação, repetitividade, posturas, né? Exposição ao frio, ao ruído, outros elementos que vão impactar o corpo, sim. Tem a dimensão cognitiva, que a gente vai usar em todo o trabalho. Ah, não, Laila, mas esse trabalho aqui, o movimento é muito repetitivo, ele é uma coisa bem mecânica, mas, gente, a gente está sempre usando as nossas faculdades cognitivas. É uma vigilância do processo, é um controle de qualidade. Mesmo que a pessoa está ali colocando uma tampinha no frasco o dia inteiro. A tampinha pode vir com uma rebarba, não está encaixando. Ah, no momento está vindo, o produto está vindo ali com, não está preenchendo todo o frasco como deveria ser. Então, tem vários elementos ali que vão sempre demandar a parte cognitiva. A gente não consegue trabalhar só, com a dimensão física, né? Então, nunca dá para separar. O ser humano, ele tem todos esses elementos. A gente tem a parte psíquica também está sempre envolvida, né? Essa ideia de construção da nossa identidade no trabalho, da autoestima, do reconhecimento. E essa aqui é a mais ligada à parte psicossocial, né? Como a gente viu aí nas escalas. E o trabalho também tem uma dimensão coletiva. O que que é isso? Hoje em dia, se desenvolve muito essa coisa de competitividade no trabalho. A dimensão coletiva está sendo quebrada, né? Porque anteriormente as pessoas elas tinham mais possibilidade ali de regular a atividade a partir desse contato com os colegas. Então, vamos trabalhar aqui coletivamente, cada um faz a parte que tem mais habilidade, vamos dividir isso aqui de uma maneira estratégica. Quanto mais o trabalhador se isola, né, como essa moça do porão aí, ou não é que ele se isola, quanto mais ele é isolado pelas condições todas impostas, menor a chance, né, de ter ali essa estratégia de regulagem coletiva, né? Então o negócio é bem complicadinho. E aí a gente precisa de ter essa visão global do ser humano, que não é só um pedacinho. A gente nunca vai olhar só para um pedacinho. Então, o que que a gente tem que entender aqui, gente, para fazer essa atividade de maneira interessante, né? Essa ergonomia de verdade, esse cuidado, essa gestão? É entender que a ergonomia ela tem grandes áreas e que a gente não pode olhar para uma só. Aí o que que acontece? A gente tem que pensar, tem a biomecânica, nunca posso esquecer a organização do trabalho, porque o quanto eu realizo as atividades faz toda a diferença. A frequência com que as coisas são feitas, com que as coisas acontecem, né? A exigência cognitiva, essa parte toda aí a gente vai ter que olhar com muito detalhe, não vai ter jeito de escapar. E, obviamente, os psicossociais, eles têm uma interface com tudo isso aí, né? Então, lá, o psicossocial tem a ver lá com a biomecânica, com a atenção no trabalho, alguma coisa nesse sentido? Tem também, porque o que que acontece, gente? O nosso corpo está tudo interligado. Quando a gente tem o fenômeno do estresse, né, falando do ponto de vista fisiológico aí, todo mundo tem algum nível de estresse no trabalho? Tem, né? Isso vai acontecer. Agora, qual é o problema? O estresse é uma condição que faz parte do nosso funcionamento corporal. Toda vez que eu tenho uma situação de ameaça, e aí a ameaça em termos amplos, não precisa ser uma ameaça física, por exemplo, de uma violência, uma coisa assim, mas qualquer coisa que o seu organismo interpreta como uma ameaça, o que que ele vai fazer? Trazer todo um processo ali de modificação hormonal, né, para luta ou fuga, que é a reação famosa do estresse, que é de luta ou fuga. Então, eu vou ter mais adrenalina, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, constrição nos vasos sanguíneos, né? Toda uma preparação para os seus músculos lutarem ou fugirem da situação. E isso é histórico, né? De todos os animais até chegar no homem mesmo. Só que qual é o problema? Quando esse nível de estresse ele começa a ultrapassar ali os limites do fisiológico, né? Porque, bom, eu fiz isso para reagir a uma situação que é momentânea, ok. Mas se isso vai se tornando uma questão crônica, aí a gente vai tendo os impactos diversos na saúde. Então, tem gente que fala assim, mas a questão psicossocial não pode gerar um adoecimento musculoesquelético. Pode sim, porque você muda toda a sua fisiologia. Então, você começa a ter ali constrição dos vasos, uma circulação pior, seus hormônios vão sendo liberados de forma diferente, então a irrigação sanguínea lá nas estruturas musculoesqueléticas muda, e isso vai gerando uma bagunça no seu organismo. Daí que vem os adoecimentos, não só da esfera mental, né? Vocês viram as estatísticas, a gente está com as doenças ligadas à saúde mental em terceiro lugar, né? E a gente tem também as musculoesqueléticas aí nesse top 3, e são justamente essas. Tem a ver com a biomecânica, mas tem a ver com essas outras condições do trabalho.
vocês terem uma ideia, né, do uso da emoção no trabalho. A questão do trabalho emocional já é descrita há muitas décadas, né? Os primeiros autores eram até da sociologia que falavam trabalho emocional. Começaram a descrever em comissários de bordo, que as pessoas têm que ir lá moldar as emoções, né? Manter o sorriso na voz, o atendimento gentil, cordial o tempo todo. Vocês acham, gente, que é fácil fazer isso? Então, assim, é quase que um teatro, né? O tempo todo no seu trabalho. E muitas vezes você tem essa dissonância emocional. Eu nem concordo com as coisas que eu estou dizendo, mas eu tenho que manter esse discurso, esse atendimento ao cliente, por exemplo, né? Então, a esfera emocional, muitas vezes, ela é parte das necessidades, das atribuições da sua tarefa ali. E não é só esse de atendimento ao público. Você tem lá, por exemplo, um juiz que tem que decidir a vida dos outros, né? Ali, muitas questões ali do direito. Se ele tiver uma postura assim, muito amistosa de conversar com todo mundo, talvez essa autoridade dele fique diminuída dentro do processo. Então, ele tem que moldar as emoções também, a mesma coisa o policial. Se o policial chegar lá para o bandido gentilmente falar que, né, me entrega essa arma, não assalta a pessoa, isso não vai funcionar. Então, assim, uma postura ali, uma ação emocional, uma atitude da pessoa faz parte das exigências da tarefa. E isso muitas vezes é esquecido, né? E não pode, quando a gente está tratando de questões psicossociais, a gente tem que entender todas essas esferas do ser humano. E aí vai ser esse conjunto da obra aqui para a gente entender. Tem que ver mobiliário, equipamento, condições ambientais? Tem, sempre com enfoque do conforto, gente, porque ambiente físico também é diferente, né? Lá para os riscos físicos, químicos, a gente tem limite de tolerância ali pensando num adoecimento mais geral, de uma intoxicação, de uma lesão auditiva. Aqui não, a gente vê ruído, vê esses outros elementos com o objetivo de trazer conforto para o trabalhador, né? Então, são vários elementos e essa visão de conjunto ela é fundamental, né? E aí, a parte de cognição, esses mecanismos mentais todos de captação da informação, a gente está tendo uma sobrecarga gigante hoje em dia, né? E isso é um fenômeno mundial e não só no trabalho. A gente tem hoje que uma criança de 2 anos, ela tem um volume de informações que muito maior do que um adulto de 30 anos de 10 anos atrás. Então, o volume de informações que a gente tem acesso hoje é uma coisa impressionante, né? Isso vem para o bem, mas também vem para o mal, porque traz uma sobrecarga cognitiva ali. E isso pode acontecer nos processos de trabalho. Assim, muita exigência de memória, de categorização de informações, de atenção, né? Essa habilidade de resolução de problemas e da própria linguagem. Então, são vários elementos cognitivos aí que vão estar, como eu falei, em todas as atividades, em maior ou menor grau, não é? A Kátia já deu exemplos de situações de trabalho em que qualquer falha traz ali a possibilidade até de muitas pessoas morrerem. O próprio trabalho do médico lá plantonista, se ele erra um medicamento, ele pode trazer ali, né, uma consequência grave até morte para um paciente. Então, são exigências cognitivas muito relevantes e em várias atividades a gente vai ter isso. Uma indústria de processo contínuo também, com aquela vigilância de trocentos monitores lá, carga mental é enorme, né? Então, trabalhos muito demandantes do ponto de vista cognitivo, ou também aqueles pouco demandantes, monótonos, isso é fator de adoecimento, né? Vocês lembram lá daquele filminho do Charlie Chaplin lá, que é famoso, que ele sai parafusando todo mundo lá com a ferramenta dele? Por quê? Porque ele estava num trabalho que ele só apertava a porquinha o dia inteiro. Trabalho monótono, né? Que pode, é claro que ali é uma caricatura, mas que pode levar a transtornos mentais. Então, a gente tem vários elementos importantes para entender, né? Esse nível de responsabilidade que a gente falou, do risco do erro ser muito importante, né? Assombra o trabalhador e é aquela coisa que está ali o tempo todo na preocupação dele, né? No imaginário dele. Necessidade de lidar com pessoas diversas o tempo todo, atendimento aos clientes. Gente, pessoas são complicadas, né? A gente sabe disso. Então, atender cliente é algo que demanda muito, né? Necessidade de lidar com diversos problemas simultaneamente. Cada vez mais é exigido aquele trabalhador multitarefa, né? Que dá conta de tudo ao mesmo tempo. E os próprios bancos, como o Marcatalô, que antigamente era aquele processamento de dados ali, de informações, de contar dinheiro, não sei o que, muito mecânico, né? Mais mecânico, é claro que com uma atenção muito grande. Tá, agora o caixa eletrônico faz diversas tarefas. Então, o que que acontece? A pessoa, o bancário, ele passa a se tornar um vendedor, né? De seguros, de produtos, serviços, com metas e com metas muito exigidas, né? E aí
não só os rendimentos dele podem ser impactados, mas a possibilidade ou não de uma promoção. Então, é uma pressão gigantesca para ser vendedor, e não mais um bancário, exatamente. Então, essas mudanças nos processos produtivos, elas vão impactar o ser humano que trabalha lá na ponta, né? Sem dúvida nenhuma. E a interação com sistemas tecnológicos está cada vez mais presente e com demandas novas, né, diferentes, intensas também, necessidade de tomada de decisão, múltiplas tarefas, a gente já falou, né? E aí a gente pensa, eu trabalho com todos esses elementos, essa demanda gigantesca que ela surge cada vez mais, quando a gente vai estudar lá atrás, os autores da sociologia, como o Jacquard aqui, da psicossociologia também, ele propõe que todo trabalho ele tem 3 funções na vida. Então, isso ele coloca numa ordem lógica ali das necessidades, né? Tem autores que falam das necessidades também, como o Maslow, por exemplo. Então, a necessidade mais básica é o quê? É a chamada função econômica ou a necessidade de subsistência, conforme outros autores. Eu trabalho para viver, né? Para eu ter acesso a alimento, moradia, etc. Essa é uma função muito básica do trabalho. Mas a gente tem também os elementos mais aprofundados. Então, a gente tem o trabalho como uma função social, é esse momento da interação, de reconhecimento pelo outro. E tem uma função também psicológica, que é essa da autoestima. Eu me sinto um bom trabalhador, com esse reconhecimento pelos pares, e isso me traz um bem-estar. Gente, a gente está muito ligado à identidade com o trabalho, né? Quantas vezes você se apresenta para alguém, você fala seu nome, a próxima coisa que geralmente os outros querem saber é o quê? O que você faz na vida, né? Então, assim, essa relação com o trabalho, ela é muito íntima com a nossa identidade, com essa função psicológica do trabalho. E quando a gente tem esses fatores, chamados fatores de risco psicossociais, a gente está quebrando uma dessas 3 ou as 3 funções. Ou eu não estou garantindo uma subsistência adequada, né? Ou eu quebrei ali as funções sociais, a pessoa não é reconhecida, ou é humilhada no trabalho, assediada, como a gente vai ver lá nos efeitos já, ou os efeitos para a própria pessoa, de autoestima, de reconhecimento, está tudo interligado. Então, é esse conjunto de coisas aí que a gente deveria fazer as atividades pensando no atendimento a esse trabalhador, né, que é a adaptação às características psicofisiológicas, mas que isso muitas vezes vai passando e aí esses elementos psicossociais estão crescendo cada vez mais ali como riscos à saúde, e não o contrário, não de proteção, não de qualidade de vida, né? Por isso que é tão urgente que a gente olhe para isso com cuidado. Então, algumas questões desses aspectos: sobrecarga qualitativa, quantitativa, conflito de atribuições, ambiguidade, eu não sei exatamente quem tem que lidar com o quê, e a parte de insatisfação mesmo, falta de reconhecimento, impossibilidade de ascensão na carreira. Lá no mestrado, isso foi 2004, 2003, eu fui fazer estudo justamente no teleatendimento. E na época, a gente não tinha anexo da NR17, não tinha nada, né? A partir desses estudos lá do meu mestrado, com a Ayrton Marinho e tudo, é que até foram desenvolvidos ali a primeira resolução sobre o teleatendimento, né? Que vinha ali com um apoio lá atrás, em 2005, e depois, futuramente, o anexo, mas naquela época não tinha nada. E uma coisa que a gente via muito era isso, assim, muito conflito, muita falta de reconhecimento. A perspectiva de carreira da pessoa era quase nenhuma, então ela entrava como atendente, ficava ali, porque tinha um coordenador e tal, mas qual que é a possibilidade ali de 2.000 pessoas alcançarem 10, 12 vagas de coordenação ou de supervisão, um pouquinho acima só do posto que a pessoa entrou. Então, assim, essas impossibilidades de ascensão são bem complicadas também, isso também é um fator adoecedor, né? As consequências a gente já viu lá que o Marcar trouxe para vocês, eu trouxe só um ponto aqui que é relevante, a questão da lista do Ministério da Saúde. Vocês devem ter acompanhado, né, que o Ministério da Saúde fez uma renovação da lista depois de 24 anos, saiu a portaria MS 1999, e ela trouxe, gente, uma ampliação ali muitíssimo relevante nas questões de saúde mental. Porque antigamente essa lista, e a lista da própria Previdência era pautada na antiga e continuou, não atualizou muito não, mas é pautada em quê? Condições de saúde mental ligadas a intoxicações, solventes, né, produtos químicos, assim, só tinha isso. Hoje não. Hoje a gente tem uma lista ampla lá sobre condições de gestão no trabalho, processo de discriminação, de assédio, né? N situações de conflitos internos no trabalho ali, que está na parte 5 lá, que trata dos fatores psicossociais. E essas condições, elas, vocês sabem que a lista vem com os fatores de risco e depois vem as possíveis doenças que podem acontecer, né? Conforme a CID-10 ainda, mas tem lá uma lista de situações: abuso de álcool, de substâncias,
depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Várias questões de adoecimentos mentais ligados a esses fatores psicossociais. Por que que isso veio, gente? Alguém inventou isso agora? Começou a ter esse adoecimento agora? Não. São décadas de estudo mostrando o impacto desses elementos psicossociais no adoecimento, até culminar com essa lista. Eu vi que teve muito auê em torno do burnout, como se isso fosse uma coisa nova. Gente, burnout foi descrito lá na década de 70, ligado especificamente ao trabalho. E como ele ficava lá na CID-10, na categoria Z, né, que são algumas categorias, algumas situações assim mais, não diretamente adoecimentos, mas relacionadas a condições de vida, isso ficava aí meio no limbo, posso dizer que é do trabalho, não posso. Quando ela muda na CID-11 para ter um diagnóstico mais específico, isso gerou muito conflito. As pessoas, não, mas burnout não é do trabalho, não sei o que, não sei o que. Originalmente ele foi descrito no trabalho, especificamente no trabalho, não é de agora, não. Então, são muitas décadas que a gente vem aí se arrastando para chegar na conclusão da importância desses fatores psicossociais. Tem nada de novo nisso, gente. Os autores já descrevem isso há muitas décadas. A gente aqui está com um atraso gigantesco para tomar providências aí, né? Até o México já fez lá em 2018 e a gente ainda não conseguiu trazer isso com tanta clareza para a nossa legislação, apesar que a NR 17 já tinha lá, né? Desde 94, que é a primeira versão, nem lembro qual foi o ano, mas desde lá atrás que ela já trazia aquela coisa de adaptar as características psicofisiológicas. Então, sim, precisamos olhar para isso, tá obrigatório lá na NR, mesmo que ainda não esteja explícito na 1, e isso não veio com mais detalhes na 17, porque eles estavam pensando que, dada a relevância do tema, eles queriam fazer uma outra NR só para isso na época, mas infelizmente isso não fluiu, né? Então, a avaliação dos fatores de risco, que são chamados psicossociais, que vêm muito associados aos cognitivos, a gente já viu vários instrumentos que marcaram, não vou nem ficar retomando eles aqui, mas a própria Organização Mundial de Saúde já trazia lá em 2008, também nada recente, esse PRIMA-EF, que foi um texto, isso é disponível na internet também, gratuitamente, né, que fala muito sobre os fatores de risco e traz uma síntese deles. O Marcato já falou um bocado sobre isso, mas tem coisas que estão ligadas a esse teor do trabalho, que a gente já viu alguns exemplos, a carga e o ritmo de trabalho, os horários, trabalho em turno. Gente, trabalhar à noite nunca é bom para a saúde. Não dá para falar que não existe risco se a pessoa trabalhar à noite ou em turno, porque o nosso organismo não foi feito para funcionar à noite, né? E a gente já tem N estudos, principalmente da Edith Seligman, né, e outros autores que tratam dessas questões no trabalho em turnos. A gente tem isso é tão ruim de nome, a gente tem uma também que trabalha só com essa questão de noturno, dos impactos. Porque a gente não foi feito, por exemplo, para digerir à noite, não é? A gente tem os ciclos circadianos, nossos hormônios são preparados para funcionar de dia e não de noite. Então é sempre ruim para a saúde, não tem jeito de falar que vai ser bom. E vários outros elementos também que vão impactar no convívio social aí, né, desse trabalho em turno noturno. Então, questões de controle, se eu tenho possibilidade de tomar decisões ali no ambiente de trabalho ou não, eu não controlo minha carga de trabalho, meu ritmo, nada disso, né? As questões ligadas a ambientes e equipamentos que a gente já falou um pouquinho, mas até uma iluminação ruim, uma falta de espaço, um ruído excessivo. O ruído, gente, ele faz liberar adrenalina, a gente tem dor de cabeça, a gente tem uma série de tensões ligadas ao ruído, muito antes de ter uma perda auditiva efetivamente, né? A questão da cultura organizacional, então, você tem uma comunicação ruim internamente, não tem apoio para a solução de problemas, né? Aquele exemplo lá da moça da padaria que foi agredida. A gestão poderia fazer alguma coisa a respeito? Sim, né? No mínimo, apoiar, chamar o 190, como o Marcado falou, mas essas coisas são muito importantes, né? Então, a gente tem lá elementos também das relações interpessoais, como o isolamento que a gente já citou, mas a precariedade na relação com os supervisores ou com colegas, conflitos, não é? Questões de assédio, que a gente vai ver um pouquinho, a ambiguidade eu já falei, mas questões de desenvolvimento de carreira também já falei, dessa estagnação, a remuneração precária, a insegurança quanto ao emprego, que tudo isso vem naqueles elementos do ponto mais básico ali do trabalho, que é a função de subsistência, né? E essa interface lá trabalho, quando a gente tem esses conflitos, falta de espaço ali para regular a sua vida na casa, no trabalho, né? Todos esses elementos aqui são relevantes do ponto de vista psicossocial. A psicodinâmica, o Marcado já falou sobre ela, né? Só reforçar aqui, ela não nasce ao acaso, né? O Deju fala mais dela na década de 90, mas de onde vem essa ideia de psicodinâmica? Porque inicialmente se falava muito em psicopatologia. As pessoas estudavam muito o impacto
do trabalho na saúde mental. Ok, mas tinha muito esse entendimento de, não, tem elementos do indivíduo aqui, tem tipos de personalidade que podem dirigir mais ou menos para o adoecimento. Ó, tá, mas o Deju, o que que foi a visão dele, a percepção dele? Ele falou assim, olha, considerando as condições de trabalho, com todos esses desafios que a gente falou aqui muito rapidamente, eu quero entender como que o trabalhador não adoece. Então, essas vivências de prazer e sofrimento no trabalho, ele traz com esse olhar. Quais são as estratégias para não adoecer, considerando que a gente tem trocentos elementos ali para adoecer, né? E aí ele inverte um pouco a lógica e vai estudar isso. Então, as estratégias de resistência e de sobrevivência, né? Então, isso mesmo, a Frida Fischer, essa aí que fala muito de trabalho em impulso. Obrigadinho, eu tô com péssima memória de nome, sempre tive, gente, eu tenho esse defeito. Então, os instrumentos, o Marcato já falou um pouco sobre eles, né? Começou lá do ITRA em 2007, mas tem o IRIS também aqui em 2012. O ProArt, que veio a partir de alguns estudos desses, que a gente teve a primeira versão em 2013, depois em 2018. Por que que eu trouxe esse aqui de novo, mesmo sabendo que o Marcato já ia abordar? Porque, gente, não é falta de instrumento validado no Brasil para a gente avaliar psicossocial, porque tem esse negócio. A gente não pode usar instrumento, eu não posso simplesmente pegar um instrumento estrangeiro e traduzir aqui, não. Eu tenho que fazer um processo de validação científica, de adaptar a linguagem, fazer testes aqui para ver se ele funciona para a nossa realidade. Então, não é a realidade lá da França, não. Essa é a realidade daqui do Brasil, são as coisas que são validadas aqui. Então, esses instrumentos são para nós podemos e devemos utilizar, eles já estão aí há décadas também, só que a gente não está conhecendo eles ainda. Então, é muito importante que a gente tenha momentos como esse para conversar sobre isso, né? As escalas, o Marcato já mostrou, não vou ficar falando delas de novo, mas são vários instrumentos disponíveis. E aí, vocês veem que eles têm elementos diretamente do trabalho, de organização, de relações socioprofissionais, custo disso para o trabalhador, custo afetivo, custo cognitivo, custo físico. Olha só como vem o trabalhador como um todo, não é? Daquele jeito que eu falei que a gente precisa fazer. E aí, avaliações de liberdade de expressão, realização profissional, olha os elementos aqui sociais e psicológicos do trabalho que os autores já fizeram essa previsão, né? Questões de esgotamento profissional, falta de reconhecimento, está tudo dentro das escalas. E mais, já tem escalas para avaliar os danos. Aqui já é uma parte meio tardia, porque se já tem danos nesse trabalhador, eu já demorei, né? Eu já deveria ter detectado isso antes de chegar no nível do dano, tá? Mas então as escalas todas vão trabalhar com isso. Esse é o ProArt 2013, 2018, que o Marcato apresentou, foram as evoluções. A gente tem um questionário basiquinho também, que é dos mais simplificados, que ele vê exigência mental, física e temporal, né? Esse NASA. Ops, nossa, esse negócio ficou bem desconfigurado. Aqui, gente, deixa eu mostrar nesse aqui que está mais fácil de ver. É uma escala bem visual para o trabalhador, bem fácil de usar, né? Porque tem o HSE, como o Marcato trouxe, e eu trouxe ele aqui também, ele tem 35 itens para a gente perguntar. É muito legal, muito completo, mas às vezes, dependendo até do nível de escolaridade do seu trabalhador, isso pode ser complicado. Então, quando a gente tem escalas mais visuais, que ele lê ali o título e ele pensa, tá verdinho, tá amarelo, tá vermelho, isso aqui não tá muito legal, pode ser uma ferramenta boa, mas que também está validada para gente. E aí a gente tem as pontuações aqui conforme cada um, que não está dando para ler, vocês me perdoem, que ele desconfigurou aqui no meio do caminho, que era tudo branquinho. E aí depois a gente tem um cômputo geral aqui de qual é o impacto. O impacto está maior na exigência mental, na física, nas pressões temporais, ou qual é o nível de esforço, de realização, de frustração ali. Então, a partir da pontuação naquelas são seis, né? São seis ali, acho que são seis itens só, a gente consegue mapear o que está pesando mais para esse trabalhador. É na esfera mental, é na física? Então, assim, como uma triagem básica, isso aqui pode ser bem legalzinho também, até do ponto de vista da análise preliminar, né? O HSE, o Marcato já explicou, não vou falar dele, tem as questões aqui, porque depois eu passo esse material para vocês também, quem quiser pegar as questões, a gente tem as referências. O que é importante, gente? São ferramentas validadas no Brasil. E tem mais um, Antigona também, começou lá a partir da década de 70, a partir do modelo demanda e controle desses dois autores aqui, que eu vou passar mais rapidamente também, para a gente não... Que a gente tem um quadro lá em que os autores programaram o seguinte, a gente tem umas latitudes aqui, longitudes nesse trabalho. Então, eu tenho, de um lado, a questão do controle da atividade. Eu consigo controlar essa atividade bem ou não, né? Ou eu tenho ali uma restrição para poder tomar Ah, decisões, sem tô no autonomia. banco, tirar dinheiro para minha viagem e vou almoçar.
Tem alguém com som ligado aí, gente. Não, é pouquinho, só para pegar o táxi. E aí Táxi a ou gente Uber, tem do Uber. outro lado o nível de exigência da tarefa. Então, assim, a questão é o equilíbrio. Se eu tiver uma tarefa altamente demandante ali, cognitivamente falando, de todas as esferas, mas por outro lado eu tenho uma boa autonomia, eu controlo ali meu momento de fazer as coisas, eu consigo definir se eu vou ter uma pausa, eu consigo escolher a forma de fazer, tomar decisões, isso é mais saudável, mesmo que seja altamente demandante. Então, às vezes, um trabalho mais gerencial, alguma coisa tem demandas elevadas, mas tem uma autonomia também. Consigo regular meu momento casa, trabalho, né? Não aquele exemplo dos 3 celulares que o Marcato deu, porque aí já invadiu o momento casa, já perdeu a regulação e tudo mais, né? É, mas, por outro lado, se eu tenho uma atividade muito demandante e eu não tenho controle e autonomia nenhum, isso também vai ser muito adoecedor. Então, o nível de adoecimento, ele vai se basear nesse equilíbrio ou desequilíbrio ali entre as demandas e a possibilidade de controle de autonomia, né? Então, assim, de uma maneira bem simplificada, para vocês entenderem que essa é outra ferramenta que também a gente já teve validação para cá. Porque os autores criaram a partir disso o JCQ, né, que é um questionário bem utilizado, o pessoal da Bahia usa muito, já usaram em várias atividades diferentes, então a gente tem muita validação disso, tá? E são coisas simples também, se a pessoa discorda, concorda, e aí tem várias perguntinhas bem simples, ó, seu trabalho possibilita aprender novas coisas? Tem pouca liberdade para decidir como fazê-lo? Então são coisas simples, que é feito para o trabalhador responder, né? Todas essas escalas estão com esse objetivo de ouvir o trabalhador. E tem algumas influências também sobre sindicato, etc. Tem algumas questõezinhas deste nível, desse âmbito lá também, para saber dessa força de controle. Então, gente, ferramenta não falta. O que falta é a gente pegar isso, entender direitinho e aplicar lá nas atividades de trabalho, para que a gente não chegue na culminância, né, do adoecimento ali, em situações gravíssimas que são de violência, como os assédios, né? O Marcato mostrou vários exemplos ali práticos de assédio sexual, que aí qualquer situação de constrangimento que a pessoa seja submetida, que tenha essa conotação sexual, entra aqui. Isso é crime, né? Isso da cadeia, inclusive, então isso não tem muita discussão. Mas a gente tem o chamado assédio moral também, discutido inicialmente pela Marie, né, lá em 98, ela trouxe pela primeira vez esse termo assédio moral. Ela escreveu um livro sobre isso, que é uma violência perversa no cotidiano. E como que ela descreve assédio moral? Como qualquer conduta abusiva. Isso pode ser por gestos, por palavras, por comportamentos, por atitudes, que vai ali atentar, né, por uma repetição, uma sistematização contra a dignidade, a integridade psíquica ou física de uma pessoa. Então, você pode estar ameaçando o emprego, pode estar degradando aquele clima de trabalho ali, qualquer situação que traga uma humilhação para algum trabalhador, e muitas vezes esse assédio é vertical, né, da chefia, mas tem horizontal também. Às vezes, grupinhos de trabalhadores se juntam para humilhar um sujeito, né? Isso tudo é assédio, e isso aí é a culminância de uma falta de controle, né, das questões psicossociais no ambiente de trabalho. Assédio, gente, tem que ser uma situação de tolerância zero na empresa. Só que às vezes a gente vê o inverso, né? As empresas começam a usar um sistema de gestão assediador, né? E Adriane Reis foi quem descreveu inicialmente esse assédio moral organizacional. O que que é isso? É quando essas condutas abusivas, elas começam a ser sistematizadas. Muitas vezes a forma de gestão da empresa é a partir da humilhação, né? Do vexame, do constrangimento, e aí pode afetar um monte de gente. E vem esses casos de grandes bancos dos estrangeiros aí, que teve um suicídio em massa e etc. Então, são situações muito sérias que, ao invés da empresa ser aquele perfil de tolerância zero com assédio, ela usa o assédio como forma de gestão, de pressão, né, ali para as pessoas alcançarem os objetivos da tarefa. Então, esse ainda é mais grave, porque aí vira um princípio de gestão, o oposto de tudo que a gente está falando aqui, tá? E a questão do assédio é que às vezes ele fica, a vítima assediada, ela tem dificuldade de perceber e de questionar isso. Então, quando a gente faz essas avaliações dos riscos psicossociais, a gente externamente, né, vai ali como um avaliador entender isso, entender essas relações, isso é muito importante para quebrar esse ciclo. Porque quantas vezes a gente tem lá aquela coisa de passar pano, né? Ah, não. Tem a queixa do trabalhador, ele até chega a levar essa queixa, verbalizar isso de alguma maneira,
Aí o gestor fala, não, vou conversar com fulano, não vai fazer isso mais não. E não faz nada e continua da mesma maneira. Ou então transfere a pessoa, muitas vezes o assediado, para outro setor e deixa o assediador lá que ele vai arranjar outra vítima. Isso não é conduta de combate ao assédio, gente. Isso não funciona. Então tem que ser tolerância zero mesmo, né? Isso é tão relevante, né, que a gente vai ver que teve impactos até na NR5 ali, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Mas então, para a gente fazer um bom trabalho quanto aos riscos psicossociais, o canal aberto é muito importante. Como o Marcato falou, sejam formas, alguma maneira da pessoa verbalizar. Só que o que rolou na internet foi o oposto. As pessoas estavam ali colocando fita adesiva na boca e falando lá, ó, garantindo mais uma semana no meu emprego, né? Virou um meme esse negócio, estava para todo lado na internet aí há uns meses atrás. Então é isso, mas se é a lei do silêncio, a pessoa não vai poder falar nada, como que a gente vai combater problemas psicossociais ali? Impossível, se o sistema de gestão quer que todo mundo se cale e que pode ter até retaliação se a pessoa disser. Aí faz a caixinha de sugestões, né, quando era de papel, ainda coloca lá na mesa do chefe mais carrasco. Quem que vai ter coragem de escrever um papelzinho e colocar lá? Ninguém. Então, assim, de fato existe um canal de comunicação ou não? E isso é tão importante que as duas normas que foram revisadas recentemente, tanto a 17 quanto a 1, falaram explicitamente sobre ouvir o trabalhador, que isso é fundamental. Então, 1738 fala que a organização tem que garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo de AEP e AET. Não tem jeito de fazer ergonomia sem ouvir o trabalhador. E a 1 falou também que a organização tem que adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais. Então, se existir alguma dúvida na necessidade de ouvir o trabalhador, as normas trouxeram isso claramente agora. E eu já vi comitê de ergonomia que não tem trabalhador de chão de fábrica, eu falei, vai funcionar nunca, né? Então tem que ter a participação do trabalhador. E aí a obrigação, como eu falei para vocês, ela está aqui quando a gente lê o item 1 das características psicofisiológicas, isso inclui os fatores psicossociais, né? Já conversei isso lá atrás. E é tão relevante a questão do assédio que, como o Marcato falou, 2023 foi o ano de trazer à tona essas questões psicossociais, dos assédios, da equiparação salarial com as mulheres. A gente teve várias ações nesse sentido, legislações, né? E a própria NR5 virou, então, não só de, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né? Então, é para a gente prestar atenção nisso de verdade, né? E ela tem que incluir temas referentes à prevenção e combate a assédio sexual e outras formas de violência no trabalho, nas atividades práticas, né, e nos treinamentos também tem que incluir essa informação, tá? Então, isso passou a ser uma obrigação bem explícita. O artigo que o Eduardo citou, né, que ele está nessa revista da ENIT e é fácil de achar na internet, só procurar a revista da ENIT, ela é gratuita, de amplo acesso para todo mundo, tá? Então, foi esse artiguinho que eu trouxe lá com a Ana. E vou deixar meus contatos aqui para vocês, no Instagram, no YouTube, é tudo Laila Vilela, é só lembrar de colocar o Hzinho no final, tá? E se alguém tiver interesse, agora está com uma turma aberta de ergonomia também do meu curso lá, que trata da avaliação preliminar, né? E está num momento interessante, porque está com uma promoção também para acessar o software de avaliação, que inclui todos os elementos da ergonomia para EP, não só os biomecânicos, etc., mas psicossociais, organizacionais, todos eles. Então, facilita bastante a vida para buscar essas informações aí de uma maneira simplificada para EP, porém não precarizada, né? Porque fazer preliminar não significa fazer mal feito de qualquer jeito, tem que ser um negócio bem completinho para atender a norma, já que a gente, a partir da EP, vai buscar o quê, gente? Não só identificar fatores de risco, mas entender os níveis de risco no ambiente de trabalho. Então, probabilidade de adoecimento, severidade do dano, né? São vários elementos necessários aí, ok? E fico à disposição para a gente conversar do que vocês quiserem mais também, tá? Obrigado, doutora Leila. Senão, eu tenho aqui um aluno seu aí, o doutor Valdemar, que ele já teceu vários comentários da senhora. Ah, Ele está no nosso grupo aí, está te ouvindo. E é importante, Valdemar, no curso de inclusão de pessoa com deficiência, que eu falo disso também. já lembrou que ele fez vários comentários a Vossa Senhoria aí, falando do quanto a senhora é e fala e informa. Hoje a senhora deu uma matéria, deu onde buscar e também está dando a oportunidade de ensinar. Qual o nosso professor aqui, né? O Eduardo aqui. É assim, nós temos que trazer pessoas, é isso. O grupo tem que entender, o grupo hoje chegou até 100 pessoas, agora estamos com 85, e nós trazemos pessoas, autoridade no assunto, e as pessoas não só falam, mas ela ensina também, e dá o material. Isso é importante, não é, cara? Isso é 10 para nós. E, claro, o tempo ele é muito curto,
eu peço desculpa às pessoas que fizeram algumas perguntas aí, vamos, na medida do possível, responder elas, tá? Mas para mim foi excelente, foi muito bom. Doutora Laila, eu espero que não seja só a primeira vez que você veja conosco, não, tá? E não precisa esperar uma carta também de convidar, né? Então, você já tem as portas abertas aqui no Cinco Vagas São Paulo. O Cinco Vagas é um sindicato patronal, onde está buscando pessoal da área de SESM, segurança para o trabalho, para orientar, buscar informação e buscar as pessoas, como a senhora, como o professor aqui, para nos orientar, dar o caminho das pedras. E como fazer, como tirar essas pedras. Olha que tem pedra aí, a gente não sabe nem como cavar elas. Não sabe nem como fazer. Então, se você consegue tirar, vamos dar volta. De que maneira? Então, é bacana. Eu gosto muito disso. Eu vejo o seguinte, não importa a idade, porque eu já sou jovem, né? Mas eu estou aprendendo todo dia. Isso é bacana. O professor Marcato, ele me engana um pouquinho, porque ele foi meu professor quando eu tinha 18 anos, né? É bom, é gostoso a gente ver e aprender. Agora, tem um detalhe importante. Vocês fizeram muito material, muito. Eu espero que esse material esteja à disposição a nós. Só que nós temos um grave defeito. Nós temos um problema, né? Nós não acessamos, nós não lemos, nós não olhamos, nós não verificamos. Por isso nós criamos um grupo, para poder facilitar. A preguiça mental e psicossocial, tá vendo, doutor? Ei, a preguiça mental tá vendo psicossocial? Não, é cansado. Não. Nós temos esse defeito, não tem não, professor? Fala alguma coisa aí, que o senhor está mentindo. Não, vamos lá, dá falta com tempo ainda. Nós estamos já quase no meio-dia, né? Acho que comer, Eu acho que esse esforço da Cinco Vagas de criar o comitê é um esforço extraordinário do ponto de vista de discussão de temas, né? Nosso objetivo aqui, lá ela pode falar por ela, foi trazer o máximo de informação para vocês, para contribuir com essa discussão. E eu queria reforçar, Caíris, aquele nosso bate-papo de alguns meses atrás sobre a proximidade com a Associação Brasileira de Ergonomia. A nova presidente, né, que se reelegeu, ela está fazendo um esforço de aproximação com entidades importantes no país. Então, nós já temos acordos técnicos firmados com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, com a Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, com o Tribunal Superior do Trabalho do Paraná, com várias entidades, várias universidades, para construir essa coalizão e essa discussão em conjunto. Então, esse termo, eu volto nesse assunto, porque nós já falamos sobre ele, né? E você acha que alguém está aqui nessa sala, que é o diretor Murilo, está aqui só por acaso? Não, ele é o meu apoiador, é o que abraça isso, ele está envolvido de pé a cabeça. Alguns momentos aí nós fez, o mês que vem vai sair, nós vamos fazer aí. E essa é uma missão. Mas tem esse selinho conosco aí, né? Essa missão é minha, porque É nossa. a presidente me nomeou diretor de assuntos institucionais. Seja bem-vindo. E eu tenho meta esse ano para firmar acordos. Não. Professor Dr. Murilo está ali, ele que é meu apoiador nisso. Ele é o motivador, ele ajudou para que construísse isso aqui, e é isso, ele está na forma que está, porque ele é apoiador. A minha sorte é que a Berg tem 40 anos de existência, tem uma credibilidade, então isso foi um trabalho Eu não de discuto aproximação das entidades, é mais facilitado. Não discuto isso. Me desculpe citar esse assunto, mas é que tem tudo a ver com a O que a professora apresentação falou. da doutora e indiretamente a minha, né, de apresentar as informações e a reivindicação da doutora, né? Qual é o instrumento brasileiro varejista para esse objetivo? Acho que essa é uma discussão importante e acredito que a doutora Laila, Eduardo, a Bergo podem ajudar nisso. A Bergo tem 11 comitês técnicos de discussão. Eu faço parte do comitê de práticas, mas tem N comitês determinados a produzir conhecimento e fornecer conhecimento. Então, quando você pede ajuda para a comissão, para o comitê, no grupo do WhatsApp, eu estou estendendo essa solicitação para 11 comitês da ABERG para ajudar o Psicovaga. Está vendo, doutor Online? Está vendo? Nós temos aqui a assessoria completa. E o que é mais importante, doutor, isso aqui começou pequenininho e agora tomou uma proporção muito grande. De uma forma que agora a gente está até discutindo com o doutor Murilo ali, para que a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, retoma isso de uma forma mais ampla
e mais efetiva. Não é? Quer dizer que nós não somos amplos nem efetivos. E que a coisa seja de uma forma nacional. Está de baixo a cima. Certo? Então, eu acredito, Macaco, que se a associação vai ficar só com o Ciclovaga, vai extrapolar um pouquinho mais. E seja bem-vindo. Nós temos essa carência. Eu tenho, a doutora tem, o doutor tem. Aliás, a mesa aqui tem essa carência. Aqui está relações sindicais, do grande atacadista também, tem essa necessidade, porque ela foi parceira minha numa outra empresa, e ela vê a necessidade de nós temos que trabalhar com isso. E, claro, como nós trabalhamos com o fator externo, que é o nosso cliente, nós já temos problemas e vamos ter. Agora, soluções, nós temos que estar juntos para poder trabalhar. E o que é legal, que o grupo tem que saber disso, é os cases que vocês fizeram. Tem resultado? Também para nós. Pode participar. Uma coisa, senhores que estão no grupo aí, não é só para nós. Tá? Não é só para nós. É para todos. Vamos só para as pessoas especializadas? Não. Quem quiser, está aberta a porta. É só me agendar, traz o trabalho. A doutora que está do seu lado aí vai fazer o trabalho também conosco. Ela pode vir, entendeu? Tem o doutor lá no fundo também, que eu já peguei no pé dele, trazer trabalho para nós para poder apresentar e discutir. Bom, senhores, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer pela presença ilustre aqui, né? Do Canadá, Isabel, né? A menina do Ceará que está lá, Acre. Mas tem gente do Ceará, que é um amigo meu do Ceará também está ali, tem, como tem do Sul. Eu fico feliz com isso, fico muito contente. Aprendemos, estamos sempre aprendendo. Eu, todo dia, estou aprendendo. Só que nós temos que ser humildes, viu, Marcado? A humildade cabe em qualquer lugar. Nosso eu que é o problema. Eu não sei, não tem que ter vergonha disso. Como fazer? Poxa, vocês dois estão com a matéria para a gente poder ver e verificar. Aí eu boto naquilo. A melhoria ela é contínua. Você perguntou para mim, tem empresa totalmente bonitinha? Não. Não tem, porque a melhoria é contínua. Quando a gente pensa que já fez o 100, aparece o 101 e assim sucessivamente. Doutora, obrigado. Olha lá, o diretor quer falar. Eu quero agradecer a doutora Laila e dizer que isso aqui foi uma aula, né? Apesar de ter todos os técnicos profissionais da área, eu já estava aqui pensando, puxa, como que a gente pode divulgar esta palestra por hoje por aulas assim, riquíssimas, tratando do ser humano de uma forma global, que não envolve só a área especificamente, mas que todos os profissionais de recursos humanos, nas diretorias de empresas, deveriam estudar e não ficar limitado a esta área. Então, está pensando já nisso, viu, Carlos? Opa! Já é uma tarefa para a gente pensar. Olha, muito agradeço profundamente a presença de vocês. Foi um espetáculo, foi uma aula. Estou aqui, olha, agora esse material vai ficar para nós. Ótimo. Espetáculo. Vai, doutora, vai. E parabéns, Caio, por você, por profissionais, por nós, para nós aqui. A gente começou em 80, né, doutor Luiz? Começamos em 80, né? Lá na Abras. Morreu. Doutora Laila, faz o seu fechamento para nós aí. E eu vou para o PH, eu quero conhecer a senhora lá. Vai ser um prazer. Bom, gente, eu só tenho que agradecer o espaço mesmo e o interesse de vocês, né? Porque o Cinco Vaga tem um papel muito importante aí para trazer o conhecimento para as empresas, para promover essas melhorias no ambiente. Então, é sempre um prazer poder contribuir um pouquinho aí com esses assuntos e fico à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada pelo convite, em nome do professor Marcato aí, que fez esse contato. Estamos aqui. Sempre que precisar, nós já precisamos, tá bom? Posso contar consigo sempre, né? Com vocês dois aí. Ô, gente, muito obrigado. Eu não vou dar por a mesa não para falar. Não tenho tempo de astronômico. Não vou deixar o doutor Luiz falar. Chega. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. E vamos em frente até o mês que vem. Isso aí. Obrigado. Tchau. Deus abençoe.